Primeira leitura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alguém perguntará: como ressuscitam os mortos? Insensato! O que semeias não nasce sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta, que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de alguma outra planta. Pois assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignominia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal e ressuscita-se um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um espiritual. Por isso está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. A metáfora do grão de trigo que é semeado, utilizada por Paulo, diz respeito à morte e ressurreição. Jesus já havia usado a mesma analogia no Evangelho de João. É algo observável. O grão de trigo depositado na terra parece, num primeiro momento, que morre, mas depois de um tempo ele ressurge sobre a forma de espiga. Passa então da morte à vida. E todo esse processo está sob o controle de Deus. O mesmo ocorre com o nosso corpo material. Quando chega o término do nosso tempo nesta existência corpórea, este corpo, aparentemente sem vida, ressurge através do poder divino como o corpo glorioso. A essência é a mesma, porém suas características não. Nosso corpo atual, um ser no mundo, é passível de imperfeições, é um corpo suscetível à fraqueza, é efêmero e tem um limite, ou seja, é um corpo corruptível, que sofrerá a ação da morte e da finitude. Nosso futuro corpo ressuscitado, ao contrário, será um corpo que possuirá a glória, porque libertado e resgatado de toda essa conjuntura a que está exposto o corpo terreno. Será, portanto, um corpo incorruptível. Essa reflexão paulina é muito propícia para repensarmos a forma como nos relacionamos atualmente com o nosso corpo. É fato que precisamos cuidar do nosso corpo físico, de estarmos bem resolvidos com nossa aparência. No entanto, uma supervalorização da imagem, como reflexo de um sistema de controle de poder, indica o quanto estamos presos ao contingente, o quanto estamos atrelados ao transitório. Uma postura crítica que questione as certezas que cultivamos pode nos redirecionar para a nossa essência,
está contida na nossa realidade espiritual, único elo de continuidade com esse mundo material temporário. Essa revalorização é o que nos conduz a cuidarmos da centelha divina que carregamos conosco.